Olá, muito bem-vindos ao Game Changers Talks by CPO. Hoje temos um programa muito especial. Trocámos o nosso estúdio da GCI pelo icónico Pestana Palace, onde estamos neste momento para recebermos também um ícone da hotelaria e um dos empresários mais bem-sucedidos de Portugal, Dionísio Pestana, fundador e presidente do Grupo Pestana. Vamos explorar o percurso deste Game Changer, os desafios que enfrentou e o que o futuro reserva para o Grupo Pestana. Muito bem-vindo, Dionísio Pestana. Temos hoje também nesta nossa conversa a Luísa Teodoro, CEO da Verling, também uma Game Changer, que hoje em dia é uma empresa de referência na corretagem de seguros, especializada em soluções inovadoras para empresas. Com uma vasta experiência no setor, Luísa Teodoro tem liderado a Verling na sua expansão e consolidação como um player de destaque no mercado. E, como é habitual no nosso programa, começa a nossa conversa pela nossa convidada. Portanto, Luísa, se puderes Obrigada, começar, Miguel. muito obrigado. Obrigada pelas palavras. Bem-vindo, Dionísio, também. Obrigada a todos também pela paciência e pela vossa presença. E eu começava por lhe dizer, lhe fazer uma pergunta, em termos profissionais, profissionalmente, uma vez que estamos aqui num momento de Game Changers, qual é o evento que pode partilhar connosco, que destaque, que tenha sido de alguma forma um motor para tornar o Grupo Stana um Game Changer? Muito obrigado. O meu game changer na história de 40 anos de Grupo Stana, passei por 6 crises e, como podem imaginar, cada crise é um game changer. E os 4, 5 talvez influenciaram o grupo. Primeiro foi o time sharing, depois já explico em pormenor. A seguir, porque era uma maneira de angariar fundos e cash e tesouraria que precisávamos na altura. Segundo, é é uma companhia de aviação com um operador turístico, precisávamos ir buscar clientes que a Madeira não tinha capacidade. E terceiro, mais tarde no Algarve, foi preciso comprar um campo de golfe, o golfe, para combater as sazonalidades. Voltando então, o time sharing foi o mais importante. O meu pai, na altura, construiu o seu hotel na Madeira, com 300 quartos, tinha tudo bem montado, tinha a partir da África do Sul, onde era a sua residência, tinha feito o seu primeiro investimento fora da África do Sul em Lourenço Marques, hoje Maputo. Era um prédio 14 andares, ao lado da Sé, tinha um centro comercial e era um prédio na altura para rendimentos, tudo pago, e então com esse capital e esses rendimentos era o que ele necessitava para capitalizar o hotel com 300 quartos na Madeira. E tinha um empréstimo do Fundo de Turismo a 15 anos a 6%. Contas todas equilibradas, todas bem feitas. O hotel abre-se em novembro em 72, dá-se o 25 de abril em 74 e a seguir as consequências nas legislações e todos os problemas que as empresas tiveram nessa fase. O meu pai faz-me um convite para vir para a Madeira, porque ele deu aquilo como perdido, achava que não valia a pena. Ele vivia na África do Sul, gostava era mesmo da África do Sul, uma economia muito mais dinâmica, aberta e sem chatices. E eu, então, novo, aceitei. Lá venho para a Madeira, obviamente tive ali os primeiros 4, 5 anos a tentar perceber o que se podia fazer e na altura eu lembro-me de ir à banca, porque entretanto a conjuntura mudou, os juros que era 15 anos a 6%, continuavam a ser os 15, os 6 anos, os 15 anos, os 6% aumentaram para 20 e 20 e tal por cento. A fonte, a partir de Maputo, secou, e então dinheiro do acionista zero e da operação também, na abertura, também zero, porque com o 25 de Abril, com as greves, o sindicalismo, tudo aquilo transformou-se e também não libertava a tesouraria. Houve um fenómeno, começou nos Estados Unidos, que era time sharing, veio para Canárias primeiro, a seguir também para Portugal, o Algarve, e foi visitar esses dois aldeamentos, um Praia da Oura e o outro em Canárias, em Tenerife. E o modelo de negócio era perfeito, porque o que eu precisava, tinha as camas vazias, porque tinha 40% de ocupação, 300 quartos, tinha muitos quartos vazios. E então, o time sharing, na altura, era um fenómeno que as pessoas compravam, quase da inflação, porque a inflação já estava nos Estados Unidos e na Inglaterra, as pessoas preferiam comprar, garantir
as suas férias para os próximos X anos e compravam uma semana. E então, isto pareceu-me o clube, vamos experimentar, era um negócio novo, diferente, e os ingleses, era mais o mercado inglês, começámos a vender as tais semanas. A pessoa comprava uma semana por 30 anos e pagava 4.000 libras, na altura, por 30 anos. 7 dias, são 210 dias. E então aquilo dava muito dinheiro no fim. E as despesas de operação, custo, marketing e vendas eram 20%. Então, de repente, pensávamos, bem, enquanto isto dar, pensámos num ano, e depois de um ano vamos parar e atribuímos na altura, começámos com 10 quartos, depois aquilo ia vendendo bem, e fomos até um terço dos quartos, 30%. Então 100 quartos, a esses valores, a pessoa faz a conta, era muito dinheiro no fim do ano. E olha, e aquilo durou durante 3 ou 4 anos, foi com isso, foi à banca, valorizei as dívidas e já tinha tesouraria a mais. Obviamente na Madeira e em Portugal continental também os hotéis estavam todos à venda, as pessoas queriam vender, ninguém acreditava no turismo, não acreditava em Portugal, nem na política. Como eu vinha de fora, vi-os com outros olhos, era mais novo, e depois via que o turismo que vinha, adorava, achava o máximo, o serviço todo muito bom. Então não era difícil perceber que o negócio e o produto, sem dúvida, valia a pena. E então, o Casino Parque, era de uma família Barreto, queriam vender, vieram falar connosco e eu, então, já com essa tesouraria a mais, comprei o Casino Parque na altura, Casino Parque. contra a vontade do meu pai. Até lá o meu pai é que mandava e eu ia fazendo estes jogos e ele nunca. Estamos em que ano? Só para Estamos situar? a falar já 82. 82. Este entre 82 e 86. A abertura do primeiro. Exatamente. Ah, ok. 82, 86. Eu cheguei à Madeira em 78 e foi aí a aprender e a ver e tentar perceber e depois o negócio começa. Então, em 4 anos, 82, 86. Qual foi a diversificação e a inovação? Foi, nesse caso. Neste caso do canal de Pronto. vendas, não é? Que é muito interessante. E era isso importante. E a seguir, compro o Casino Park, Que ainda é o casino, que é o Pestana que é Casino. hoje é o Casino Park, tem o casino, a concessão, o hotel com 400 quartos e as salas de conferência. E agora, mais por sorte, também tem que haver um fator de sorte, foi na altura da Bolsa em Portugal, quando o primeiro-ministro Cavaco queria dinamizar a Bolsa e fazemos as OPVs. Na altura o Belmiro fez 7 ou 8 OPVs, o Saviotti e Dom Pedro fez um OPV e recebeu 5 milhões de euros, 5 milhões de contos. Contos. Exato. O Barardo fez uma que era com o João Barardo com Central Tabacos, Ok. na Madeira, também foi 5 milhões. E veio um banco e propor que a gente fizesse um OPV também para ir à bolsa aqui no continente. Ok. ET. Então, olha, achamos bom também com a promessa que íamos receber os 5 milhões. Claro. Muito bem. E então, preparámos, tudo feito, tomaram firme a operação, era 25% que se vendia na altura, 25% era assim. por 1.400.000. E eu tinha comprado o Casino Parque todo por 1.200.000. 100%, 1.200.000. Ok. E, bem, só que no dia 19 de outubro de 87, segunda-feira de manhã, Black Monday, crash da Bolsa de Nova York. Bem, os bancos foram falar comigo, disseram, olha, aconteceu isto, não há um momento certo, é preciso repensar, pense lá, a gente depois assim, congelado durante alguns meses, e depois quando o mercado retomar, eu para mim, eu já ficava satisfeito só com a tomada de firme da OPV, que era o tal 1.400.000 Claro. contos. E eu disse: "Não, vou continuar, já que estou na bolsa", e então ficamos na bolsa e recebi também essa mais-valia da venda das ações. E isto, pronto, a partir daí foi o game changer, co com músculo para o grupo hoje começar a crescer. Muito bem, muito bem. Mas E dizer que o que não nos mata torna-nos mais fortes, não é? É o é, caso. É, e bem forte neste E caso, bem ou seja, e bem, forte. neste caso muito forte. E a nível internacional, depois houve algum desafio maior, quando depois começam a expansão mais internacional, houve também algum desafio que tenha marcado e que tenha sido É, também. foi por etapas, obviamente o primeiro foi Moçambique, porque Foi- tínhamos perdido o prédio na altura. 20 anos depois foi lá uma missão com o Presidente da República e tivemos uma reunião com o Chissano, Presidente Chissano, expusemos a nossa posição, dissemos que eram investidores sul-africanos na altura, a investir em Portugal, como estrangeiros,
nacionalizaram e a gente achava isso muito injusto e Claro. queríamos retomar o prédio novamente. Ele disse: "Olha, o prédio não posso dar, mas posso dar uma concessão durante 60 anos Ok. e vocês, na condição que fazem um hotel de 4 estrelas e recuperam todo o centro comercial", e, Ok. e foi uma boa prenda para o meu pai, especialmente, porque aquele sacrifício todo de investimento e Claro. poupança, ter perdido o seu primeiro investimento fora da África do Sul, ficou muito abalado durante Claro. muitos anos. E pronto, recebendo o prédio, ele Conseguiu. nunca soube que era os 60 anos, eu pensava que aquilo era a propriedade, mas pronto. São detalhes. E Foi. 50 anos depois, que isto é uma história, não é uma vida, 50 anos depois, como é que vê a evolução do setor do turismo e da hotelaria? Que desafios e oportunidades é que podemos esperar? Não, o sector do turismo, forte. Eu tenho 2 números da cabeça. Tenho um estudo que vi recentemente da Universidade de Oxford, que em 73 anos, só 4 anos há que não foram anos de crescimento. Em 73. E a projeção, em média, foi 4% acumulado e com a projeção para o futuro na mesma proporção. Então, e o outro número também, outro dado que também me interessa, que eu vejo todos os anos, a Airbus faz um relatório e o último relatório da Airbus projeta new deliveries, entrega de novos aviões nos próximos 20 anos, 42 mil novos aviões. Então, para nós, no turismo e numa ilha, e Portugal, somos uma ilha praticamente, porque Verdade. para chegar aqui, 90% das pessoas, os passageiros são de avião. Isso E não então vou- são dados bons. Então Claro. tenho a certeza que vai correr bem. Espero que da parte das autoridades portuguesas o nosso desafio é o aeroporto de Lisboa. Isso tem que ser resolvido urgente, porque já está nos limites. A burocracia portuguesa, como sabe, isto custa, como tinha falado há pouco, este hotel demorou 10 anos a ser aprovado e 12 anos a ser construído. Isto Hum. é muito difícil. Para Não, qualquer não dá, investimento é não muito dá. difícil, não é? E ultimamente melhorou os 10, agora passou a 5, 4, 5. Mas sempre como Continua a ser demasiado. mas não é aprovação com dificuldades, é tempo, tempo. Porque eu percebo, Uhum. se a gente mete mais um andar ou 2, criamos um problema, mas não é o caso, a gente quer, Ah, sim. é pelas regras, mesmo assim é difícil, Pois. É burocracia. é a burocracia. E depois também agora a recursos humanos também é uma preocupação para o futuro, que eu lembro-me até a Covid, 90%, não mais, sim, 90%, porque já tínhamos brasileiros a trabalhar connosco, mas eram portugueses, de repente desapareceu. Desapareceu. E agora temos, este ano tínhamos 40 nacionalidades a trabalhar connosco. Do nada. Então, se este ritmo continua, pronto, o modelo e o serviço Claro. será outro. E é difícil fixá-los. Temos de dar casas, isso já é um facto. A gente dá alojamento. Os que vêm trabalhar connosco e hoje vão construir um hotel novo no Porto Santo, já com 200 camaradas Com para. 200 camaradas já. Extraordinário. Pois foi, especialmente o Porto Santo é muito Sei, o difícil, Porto não é? Santo tem que vir, mas pronto, já começamos e mesmo na Madeira e aqui em Lisboa já começa Já faz a parte do, alugar apartamentos. Sim, já faz parte do investimento. já faz parte do investimento. Porque E isso não, são os desafios do futuro. Exatamente. Mas é também algo distintivo, mais uma vez. é. É. E durante a sua carreira, teve alguém que o tenha marcado muito, algum mentor, alguém que tenha sido uma grande influência para si, que tenha ajudado? Porque às vezes também falamos muito dos temas dos mentores, temos outras pessoas que podem ajudar-nos É. a crescer e a aprender. Houve alguém que tenha marcado? Não, eu tive várias fases da minha vida. Tive pessoas que, quando cheguei a Portugal, na Madeira havia um ilustrador, Ricardo Camacho, que era o economista e ilustrador, e foi realmente um pai, porque cheguei lá, falava português, era todo desconhecido, era muito diferente, vinha de uma cidade como Joanesburgo, com uma dinâmica, e cheguei à Ilha da Madeira, muito pequeno e tudo, não tem nada a ver da Madeira de hoje do que era há 50 anos. Cá em Lisboa, o nosso advogado Diodato Coutinho também foi uma pessoa que me orientou muito e tinha uma visão também dos negócios e das oportunidades e conhecia muito bem a mentalidade portuguesa, porque eu vinha com uma mentalidade anglo-saxónica, era muito diferente. E pronto, mais recente, o Zé Teotónio, por exemplo, um dos meus braços direitos também, o Zé Teotónio veio trabalhar para o grupo, porque na altura comprávamos uma empresa, um hotel. Então, chegou uma altura, tínhamos 4, 5 hotéis, 4, 5 empresas, e aquilo era sempre
tudo a multiplicar, a contabilidade com 10, 15 pessoas, uma lavanderia com não sei quantas, e então o Zé veio para transformar toda essa sinergia e criar os serviços partilhados e centrais, e isso foi um trabalho também muito importante. E a outra pessoa também que me ajudou muito e tem sido muito importante é o Zé Roquete, na área dos nossos projetos, porque é preciso muito trabalho, parece fácil, mas não é. Analisamos, não sei, 100 projetos por ano e se a gente fechar com 2 ou 3 já é bom. Ok. Tu São já- muitas pessoas, muitos desafios ao longo de muitos anos. Qual foi a decisão mais difícil que teve que tomar? Eu penso que a mais difícil é sempre a última, porque ao longo das crises, naquele momento é a mais difícil, porque tem que resolver o problema. Pelo menos é aquela que fica mais na memória. Exatamente, mas essas já vezes, com o tempo vai-se esquecendo também, vou ficando já certa idade, mas as primeiras eram mais difíceis porque éramos muito isolados. Portugal, a banca, não havia alternativa. Ou era a banca que emprestava dinheiro, ou não emprestava, não tínhamos. Pois era o escudo, eram taxas altíssimas. E eu sinto hoje, as crises hoje, há mais possibilidades de saídas, há mais oportunidades, há uns fundos, há parcerias, há capital de risco que entra. Na altura não havia nada disso, era tradicional. Então era mais difícil por causa do isolamento. No momento que entramos, obviamente, no mercado comum e no euro, isto tornou-se completamente mais aberto. E continuo a pensar que Portugal vai conseguir, com o tempo, resolvendo ehm, uma geração nova, penso que não é esta, mas uma geração nova, pela dinâmica, porque cada vez há também uma geração de empresários mais novos e isso também ajuda a mudar a mentalidade da sociedade. Claro. No meu tempo, eu lembro que chegava cá, ninguém Ninguém queria. pensava ser empresário, nem era um número até, não era bem visto. Então, essa nova geração, penso que É vai ser diferente. também. Sim, Eu há pouco estava a partilhar que estive a ajudar o meu filho a fazer a matrícula da escola e então uma das disciplinas que tinha optativas era empreendedorismo. Portanto, que eu acho que é uma coisa extraordinária, que de facto na nossa altura não havia Não, Não, e eu hoje faz todo o sentido. É isso, Faz todo o muito sentido. importante. E também, para além do empreendedorismo, um tema muito importante é o tema da liderança e de como nós lideramos e como levamos as pessoas para onde nós achamos que é o caminho e conseguir levar para o sucesso. Tem algum estilo de liderança que se identifique? Como é que se identifica enquanto líder? Se tem, se pensa muito nisto também? Porque hoje em dia acho que, pelo menos para nós, que queremos ser game changers, achamos que é um tema muito importante. Como é que vê o tema da liderança? eu venho da escola do rugby, então um pouco o team spirit. Acredito muito no team spirit por ti próprio e eh, e tem sido um pouco isso. Faço muita gestão aberta, transversal, onde eh, não há segredos. Todos têm que participar, todos têm que colaborar. Por exemplo, no caso do Grupo Stana, os orçamentos são feitos, começam logo ali a partir de o verão, setembro, outubro, e vão sendo preparados pelas bases, pelas áreas, de baixo para cima. E depois teremos ali um mês no fim, novembro, dezembro, com a comissão executiva, liderado por Zé, onde sentamos durante, olha, uma das salas é esta, e discutimos os budgets em pormenor e todos tenham uma palavra a dizer, uma reclamação ou uma ideia, for para adaptar, estão todos de acordo, assinamos e o caminho é para a frente. Muito bem. Sempre a olhar para a frente. Mas os erros também fazem parte do sucesso e da inovação. Existe algum momento marcante que tenha corrido menos bem e que tenha servido também, tenha sido também uma aprendizagem? Tempos, talvez, ainda voltando o modelo de negócio, quando eu entrei neste negócio, herdei uma situação que o meu pai tinha feito a empresa 30% de capitais próprios e 70% de financiamentos. Obviamente, não tendo outras alternativas, corri o risco de perder tudo. E eu não queria passar por essa situação nunca mais. E então, a partir daí, fui fazendo os negócios sempre a pensar no modelo 70-30. 70 capitais,
de 30 de financiamentos, Sim. porque as crises vêm 5, 6 e 6 anos, isso vem sempre. Umas mais fortes, outras menos fortes. Obviamente a última então foi muito forte, foi no caso do Covid. Essa receber a notícia, tínhamos de fechar 100 hotéis e De repente. tomar conta de 5.000 colaboradores, o grupo Stana, foi duro. E então tínhamos de ter reservas para estes momentos, para essas situações, e conseguimos, e hoje o grupo está numa posição muito forte e com um balanço muito equilibrado para os desafios que venham. Essas decisões deram-lhe a resiliência financeira Sim, que isso tem hoje que ser o segredo, senão o risco, às vezes, os egos ou as oportunidades, às vezes parecem negócios incríveis, mas a pessoa tem que sempre friamente e sempre os números, ter os benchmarkings internos e tirar fora a emoção. No momento que mete a emoção, Fica vai mais correr difícil. mal. Duas últimas perguntas, assim, em modo rápido, que eu acho que são muito importantes. Se pudesse olhar para trás e quase olhar, perceber o Dionísio mais novo, o que é que lhe diria para ele ser um game changer no futuro? Qual é que seria o sucesso? Ou seja, tinha que ser uma coisa rápida, que era uma conversa muito rápida com o Dionísio, É, mas o que é que lhe dizia? não. Follow your dreams, eh, fazer o trabalho bem de casa, as pessoas muitas vezes não fazem isso, ter um plano B, porque se correr mal tem que ter uma saída logo. Eh, Estar motivado, quando se meter no negócio tem que ir até o fim e não ter medo, não ter medo, não ter medo de não arriscar. ter medo, Não não, ter porque medo, vai aprender. não ter medo. E agora, para fechar, a nível pessoal, qual é que pode ser o momento game changer da sua vida? Game changer da minha vida só pode ser uma, que foi quando eu recebi o convite para vir da África do Sul para a Madeira, para estar no lugar certo e no momento certo e ter o futuro que o Grupo Stana depois vai me dar essas oportunidades. Muito bom, muito bom. E então, fechamos assim mais um programa. Um agradecimento muito especial à Luísa e ao Dionísio pelo programa de hoje e vemo-nos então para a semana no próximo Game Changer. Muito obrigado.